Passamos a apresentar... Cobaia de mim. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, do livro de Jefferson Magalhães. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Aos 12 anos, ele inventava aparelhos eletrônicos. Menina, você não imagina a parafernália que era. Ele ligava uma infinidade de fios aqui e ali, e não raro sobrava faíscas para tudo quanto era lado. Isto quando os aparelhos não pegavam fogo, né? Meu Deus, que loucura! Bote loucura nisso. Mas ele não desistia. E os estudos? Ele sempre foi muito estudioso. Não teve formação acadêmica, infelizmente, mas é muito culto e inteligente. E quando começou a trabalhar? Muito cedo, coitadinho. E era cumpridor dos seus deveres. E quanto à doença que o fez sofrer tanto? Ah, minha filha, essa é a parte mais dolorosa de sua vida. A senhora se incomodaria de me contar tudo? Claro que não. Embora não sejam recordações nada agradáveis. Bem, depois da infecção causada pela extração do dente do siso, ele precisou ser internado. Apesar dos esforços do Dr. Cláudio, o médico que estava cuidando do caso, ele não melhorava. Tomava antibióticos fortíssimos e não fazia efeito. Aí veio o diagnóstico de angina de Ludwig, doença altamente mortal. Eu fiquei desesperada. Abriram o pescoço dele de um lado para drenar a infecção, mas ele só piorava. Fizeram nova cirurgia sem nenhum resultado favorável. Então descobriram que ele estava com mediastinite. Que doença é essa? É a inflamação do mediastino, aquele vão entre os dois pulmões onde está localizado o coração. Ah, sim. Fizeram uma toraxtomia de emergência. Não sei bem o que é isso, só sei que abriram o peito dele. Acontece que ele piorava ainda mais e uma nova cirurgia foi feita no tórax. Quando soube, eu fiquei desesperada, sem forças até para ir ao hospital visitá-lo. Passava as horas orando e pedindo a Deus que salvasse o meu filho. E quem ia ao hospital? O irmão dele, o Janderson. Mas como estava cuidando da empresa, só podia ir depois do expediente. E a mulher dele? A Marta já estava no 8º mês de gravidez e o médico achou melhor ela se poupar para não prejudicar o bebê. Ah, minha filha, a minha casa virou um templo de orações. Os amigos, os vizinhos, todos vinham orar pelo meu Jefferson, dia e noite. Eu nunca imaginava que ele fosse tão querido. Essa foi a pior fase? Que nada. Ele ainda teve uma septicemia, infecção generalizada, entende? Todos pensamos que era o fim. Até o médico achava que não havia mais nada a fazer. Quando fui ao hospital vê-lo, acompanhado de Dona Júlia, minha sogra, fiquei muito assustada, pois ele encontrava-se absurdamente inchado. Meu Deus! Cheguei a pensar que seria melhor que ele morresse, que Deus se lembrasse dele e acabasse com todo aquele sofrimento. Tal era o meu estado de desespero. Mas um mês se passou e ele continuava vivo. Nem os médicos compreendiam por quê. Pobre do meu querido. Ele só tinha 5% da capacidade pulmonar. Nessa fase do seu estado foi que Amanda nasceu. Marta entrou em trabalho de parto e a levamos para a maternidade. Enfim, a menina que ele tanto queria veio ao mundo. E o parto transcorreu normalmente? Graças a Deus. No mesmo dia, Janderson foi dar a boa notícia ao irmão. Mas ele não estava inconsciente? Estava, porém, mesmo assim, Janderson quis lhe dar a notícia e voltou para casa impressionado. Disse-nos que, ao contar do nascimento de Amanda, algumas lágrimas rolaram dos seus olhos. E a Marta? Depois do nascimento da filha, foi visitá-lo? Sim, uma semana depois. Fomos juntas, mas foi terrível. Quando entramos no quarto, Jefferson urrava de dores. Seus olhos estavam tortos, as mãos, os pés virados. Tinha emagrecido tanto que era só pele e osso. Os médicos não tinham mais nenhuma esperança e deram-lhe alta.
para que ele morresse em casa, cercado do carinho da família. Nós o trouxemos e passamos a nos revezar nas atenções para que ele não se sentisse abandonado. O pobre estava pesando 35 quilos e tinha uma sonda para alimentação e outra para urina. Como ele permanecia o tempo todo com os olhos abertos, criamos um código de comunicação, pedindo a ele que piscasse cada vez que perguntássemos algo. Era uma piscada para o sim e 2 para o não. Meu Deus, como a senhora suportou tudo isso, dona Neuza? Deus estava comigo. Não me cansava de orar pedindo a ele que não me deixasse esmorecer, que renovasse minhas forças todos os dias para que eu pudesse cuidar do meu filho. Apesar dele ter me atendido, porém acredito que o meu Jefferson resolveu que não iria morrer e pronto. E hoje ele está aí, não como era antes, mas vivo. E isso é o que importa, não é mesmo? Com certeza. Estamos apresentando Cobaia de Mim. Voltamos a apresentar Cobaia de Mim. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone. Passados os instantes de emoção em que abriu seu coração para a nora, Dona Neuza suspirou fundo e... Agora vamos mudar o rumo dessa conversa. Chega de recordações tristes. Desculpe-me, mas eu tinha curiosidade em saber, através de quem presenciou de perto todo o drama vivido pelo Jefferson. Eu li o seu livro, mas confesso que tinha algumas dúvidas. A crítica costuma dizer que os autores, mesmo quando se trata de uma autobiografia, gostam de romancear os fatos para vender mais. Ai, como sofreu o meu amado. Como você se apaixonou pelo Jefferson, minha filha? Minha mãe foi sorteada num programa da Rádio Boa Nova e ganhou um exemplar do seu livro. Eu comecei a ler, me interessei pelo assunto e Maria Luísa conta à sogra o que já tivemos a oportunidade de ouvir. Depois... O que mais desejo agora, Dona Neuza, é fazê-lo feliz, para que ele esqueça tudo o que sofreu. Amo muito seu filho. E ele a você, tenha certeza. Eu sei. Que Deus a abençoe por tudo que tem feito por ele. Ele já me abençoou, colocando-o no meu caminho. Bem, mas se ficarmos aqui batendo papo, minha turma não janta hoje. Daqui a pouco eles estão chegando do trabalho famintos. Ai, tem razão. Eu também preciso ir para casa preparar o jantar do Jeff. Disse a ele que vinha dar uma olhadinha na senhora e logo estaria de volta. Ele ficou com as crianças e já deve estar preocupado com a minha demora. Não sei como não ligou até agora. Por que vocês não jantam com a gente? Imagine. Não queremos dar trabalho para a senhora. Trabalho coisa nenhuma. Já tenho feijão cozido, é só fazer o arroz, uma salada e fritar as costelinhas de porco que a deixei marinando. E o meu Jeff adora costelinha de porco. Será, Dona Neuza? Deixe de bobagem, menina. Ligue para o Jeff e peça para ele chamar um táxi e vir com as crianças. Estou morrendo de saudades dos meus netos. Vamos, Maria Luísa. O que está esperando? Está bem. Na noite em que Jefferson estava encerrando o livro Cobaia de Mim, eis que repentinamente Marquinho aparece-lhe no quarto. Olá. Você aqui? Não me diga que estava com saudade. É, estava. Você desapareceu? Por onde andou? Por aí. Aí onde? Ah, não seja curioso, tio. O que deseja? Vim lembrá-lo da sua promessa. Promessa? Não me diga que se esqueceu. Sinceramente, não me lembro de ter feito nenhuma promessa a você. Mas vocês adultos têm a memória fraca mesmo, hein? Fale de uma vez, que promessa é essa, menino? A de me deixar encerrar o seu livro.
Ah. Eita, cabecinha oca, hein? Olha o respeito, moleque. Epa, já disse que não gosto que me chame de moleque. Ah, tá bem, desculpe. E então? Me perdoe, mas não sei onde botei aquela folha de papel que você me deu. Abra a primeira gaveta da escrivaninha e você a encontrará. Jefferson abriu a gaveta e realmente a folha de papel estava lá. Tinha me esquecido que estava aqui. Me dê a folha. Pra quê? Eu é que vou digitar. Eu sei, tio. Então por que era a folha? Para facilitar o seu serviço, eu dito e você digita. Está bem, está bem. Vamos lá, então. Pode começar. Eu quero deixar uma mensagem de amor para todos os tios do mundo. Mensagem esta que aprendi e ensinei ao meu tio Jeff, fazendo que ele só tenha progredido diante de tal circunstância. Dirijo-me especialmente aos meus tios que estão passando por duras provas, como também resgatando o passado. Os tios que se sentem inúteis e estorvos para suas famílias. A essas eu digo que tratem bem seus enfermos e seus idosos, pois certamente vocês estão resgatando também algo do passado. Feliz daquele que ajuda o seu próximo, pois entrarão mais fácil no reino dos céus. Eu falei para o tio Jeff que o mundo é dos fortes, porque Deus não criou filhos fracos. Espere um pouco, Marquinho. Você está ditando muito depressa. Tá bom, tá bom. Vai, continue. Para sermos totalmente felizes, devemos alegrar os outros. Devemos agradecer aos que nos criticam. Caminhe sempre em frente, sem parar. Jamais lamente o passado. A mais nobre caridade é feita em silêncio. Acredite sempre na vitória. Espere, Marquinho. Assim está parecendo aula. Posso fazer alguns questionamentos? Fique à vontade. Por que muitas vezes nos desiludimos com o próximo? A desilusão está em esperar demais do próximo. Como encarar os obstáculos? Feliz daquele que agradece aos obstáculos, pois entende que os mesmos nos promovem polimento espiritual. Como perdoar de verdade? A grande alegria surge quando perdoamos verdadeiramente. Viva sempre com a alegria e o amor de Deus, e demais dádivas surgirão. Na verdade, elas já estão em cada um de nós, sendo provisão ilimitada, paz, harmonia, sabedoria e vida eterna. Basta acordarmos. Marquinho, responda-me com verdade. Quem é você? Puxa vida, tio, você quer estragar tudo? Não, eu gosto de você. Só queria saber quem é realmente. Bem, eu sou você. Sou a criança que mora dentro de você. A criança que você foi um dia e que procura guardar a pureza e a inocência da infância. Jefferson viajou no passado e se viu pequenino, de calças curtas e com um pedaço de cabo de vassoura à guisa de microfone, cantando na sua voz infantil, trocando os R's pelos L's, um grande sucesso da Jovem Guarda. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas logo ele reassumiu o controle da situação. Você enganou os meus leitores e está querendo enganar os ouvintes desta minissérie. Não, tio. Alguns perceberam imediatamente e outros desconfiaram. Não enganei ninguém, apenas adiei a verdade. Agora pode encerrar. Queridos ouvintes, não deixo uma mensagem específica neste momento. Acho que nenhuma mensagem pode superar a fabulosa experiência de ter passado para o outro lado da vida e ter retornado. Peço para quem leu o meu livro ou ouviu esta minissérie que tire suas próprias conclusões. Dedico este trabalho a um amigo que recentemente mudou de endereço. Foi morar no andar de cima. Mas mesmo assim, continua me ajudando. A ele, todo o meu carinho. Muito obrigado, Dr. Reinaldo Leite.
dos comentários que o personagem Marquinho faz no final deste relato, entendemos que nada mais poderíamos dizer a respeito do episódio, da luta de Jefferson e seus familiares e do comportamento exemplar da maioria deles, aceitando as dificuldades e sendo intermediários das verdades que atuam na evolução espiritual de todos nós. Ao Jefferson e ao Amílcar, nossos agradecimentos por terem enriquecido este trabalho de radiodifusão das verdades espirituais. Deus com certeza os abençoa com alegria e paz. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Cobaia de Mim, obra inspirada no livro de Jefferson Magalhães, adaptada por Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto Sidney Carbone. Em seu desempenho atuaram os seguintes atores: Jefferson, Osnival Búfalo; Marta, Lúcia Maria Correia; Janderson, Chico Ribeiro; Cíntia, Luciana Florencio; Marquinho, Sidney Carbone; Neuza, Ivone Martins; Cláudio, Ivaldo de Carvalho; Eliete, Quitéria Maria; Reinaldo, Antônio Camargo Leme; Maria, Ângela Maria Prestes; Amílcar, Gastão de Lima Neto; Júlia, Ana Sueli Gardiano; Roberto, Adacel Alberto; Maria Luísa, Jeane de Paula; Regina, Ivone Soares. Narração e apresentação, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da sua audiência, deixamos aqui o convite para estarem conosco na próxima semana para o lançamento de mais uma grande produção rádio-teatral.